Já viu aquela pessoa que improvisa em tudo? E eu te falo que a arquitetura no improviso, ela nasce no medo e ela vai morrer no retrabalho. Opa, a Maíra arquiteta aqui, né? Em obra a gente vê muito disso, né? Não sei se você já viu, mas aquela pessoa, né? Muitos arquitetos passam por isso também, né? Durante o desenvolvimento do projeto ali, aí o cliente fala, não, depois a gente vê isso, não, depois a gente resolve, não, lá na hora a gente vai ajustando, a gente vai resolvendo no caminho ali, na obra mesmo. E aí o que começa com essa flexibilidade, depois vai virar um improviso que vai dar literalmente tudo errado. O cliente vai acabar gastando mais do que deveria, vai ter retrabalho na obra. Já aconteceu várias e várias vezes com colegas arquitetos, comigo já aconteceu também, de cliente que não quer decidir tudo ali na hora do planejamento do projeto. Isso já aconteceu várias e várias vezes comigo, com colegas de trabalho também, que é aquele cliente indeciso. O cliente, quando ele é indeciso, é aí que ele precisa parar de ser indeciso, porque senão a obra dele não vai fluir, ele vai gastar o dobro, o triplo talvez do que ele estava planejando em gastar. O projeto de arquitetura, na verdade, ele não é um desenho. O cliente não está pagando por um desenho, ele está pagando por um planejamento para aquilo ser antecipado, para a gente antecipar problemas que podem acontecer na obra, para a gente evitar risco na obra. Aqui no projeto a gente consegue já ver que aqui vai dar problema. Então a questão é planejar antes de executar. E muitos dos clientes começam a alterar coisa no meio da obra. Não, depois a gente resolve. Nossa, mudei de ideia, gostei mais disso. Só que eu não vou pedir pro arquiteto não, porque aí eu vou ter que pagar valor adicional. E isso vai virando um transtorno gigantesco. E tem muito arquiteto que trabalha dessa forma. Isso é que é o incrível. Tem arquiteto que realmente não entrega o detalhamento, ele só entrega o 3D e ele vai trabalhando ali na obra com essa flexibilidade. Só que o que acontece? O cliente, ele aprovou o projeto 3D ali que você mostrou para ele. Quando isso parte do arquiteto de alterar alguma coisa na obra que não está no 3D, nesse arquiteto que não faz detalhamento, por exemplo, se ele muda e fica ruim, a responsabilidade é de quem? É do arquiteto. Quando o cliente altera alguma coisa na obra sem o arquiteto ficar sabendo, né, que isso acontece demais, aí a responsabilidade é do cliente. O arquiteto não tem responsabilidade sobre isso porque o arquiteto, ele não decidiu nada lá em obra. Então eu faço dessa forma, né? O cliente aprovou o projeto 3D? Aprovou. Lá na obra o cliente mudou de ideia. O que você acha de fazer isso? Eu não acho nada. Eu não faço nada antes do cliente aprovar. Então não tem como eu mudar algo em obra, por mais que eu saiba que vai ficar bom. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, de eu alterar achando que ia ficar bom e realmente ficou bom, só que não era o que o cliente queria. Então por isso que tem que ter esse documento. O projeto, ele também serve como um documento de proteção do arquiteto. O cliente aprovou, assinou e é aquilo que vai ser feito. Se o arquiteto fugir disso, aí a responsabilidade já fica sobre o arquiteto, e se o cliente não gostar, é prejuízo do arquiteto. Por isso que o projeto ele precisa ser muito bem definido e muito bem detalhado pelo arquiteto. O projeto tem que ser como alguém que escreve um roteiro de uma vida, que literalmente a gente está fazendo aquilo se tornar realidade. Então precisa de um roteiro, precisa de um planejamento, e esse planejamento ele precisa ser documentado. E aí me conta se você já passou por isso, você arquiteto, né, ou você cliente que já passou por isso, de querer alterar alguma coisa que estava fora e deu problema, não ficou bom, ou ficou bom e o cliente não aprovou. Me conta aqui nos comentários que eu gosto de ver a experiência de vocês. E cor também tem que ser planejado. Então eu falo muito disso no meu e-book, O Poder das Cores. Futuramente, né, daqui a alguns meses, eu vou lançar algumas aulas sobre cor, como utilizar cor de forma correta, de forma mais assertiva, para a pessoa não ter medo, porque muita gente tem medo de usar cor e errar no ambiente, mas as cores, elas influenciam no seu cérebro e no seu humor. E o problema também de decidir tudo nesse calor do momento, nossa, eu acho que vai ficar melhor assim, não, vamos mudar o projeto, vamos fazer desse jeito que eu acho que vai ficar melhor. Às vezes você não está raciocinando direito, às vezes é só um impulso
que você tá tendo no momento, que você não pensou direito. Às vezes você até pensou em casa, nossa, acho que podia alterar o projeto lá na obra, eu vou lá amanhã alterar. Só que isso pode gerar um problema muito grande depois. 90% das vezes, essas alterações em obra não dão certo. É claro que o arquiteto na obra, às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes, mas são ajustes estratégicos. Por exemplo, quebrou essa parede aqui, Maíra, tem um pilar. A gente não vai conseguir integrar os dois ambientes e tudo mais, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar no projeto para o cliente aprovar, e aprovando, aí sim passa para execução. Sem o cliente aprovar é muito, muito arriscado, mesmo tendo imprevistos ali na obra, né? Alguns imprevistos não precisam de projeto, mas mexendo na parte estética, na parte visual que vai impactar, é melhor não mexer, é melhor a gente refazer o projeto, vai ter um retrabalho e às vezes se o cliente quer mudar alguma coisa depois do detalhamento, tem custo adicional, mas vale muito mais a pena ter esse custo adicional do que colocar na obra e errar na obra e o prejuízo ser infinitamente maior. E aí no final a arquitetura é isso, é uma coreografia entre o que se imagina e a execução final. E aí tem gente que acha que esses improvisos são até liberdade, né? Nossa, eu tenho liberdade de mudar aqui. Mas é uma liberdade falsa, porque depois você vai ficar preso naquele erro que você mesmo cometeu. E aí, se você entender que o projeto é importante, que o planejamento é importante, que é necessário fazer alguns ajustes, se depois você se arrependeu, fala com o seu arquiteto, que o seu arquiteto altera. A alteração de um projeto custa muito menos do que um erro em obra. Isso você pode ter certeza.